na Band. Band Mulher. Oferecimento Azulim. Para cada canto da casa, tem um Azulim. Qualidade Start. Vó Teresa Cafeteria. Aberto todos os dias das 6h30 às 18 horas. Oi, boa tarde, bem-vindo, bem-vinda. Vamos chegando sexta-feira e o assunto aqui hoje é um assunto que vai ajudar a gente bastante nos nossos processos. Principalmente se você é daquelas pessoas que sofrem de ansiedade. Você sabia que a ansiedade é considerado o mal do século e um dos fatores de risco para a depressão, por exemplo? Pois é um processo assim de escolha de eleição que a gente vivenciou agora, né, de eleição presidencial, é um processo que gera estresse e ansiedade nos eleitores. Você sabia disso? A gente vai receber uma psicóloga para ajudar a gente a se ajudar. Afinal, gente, o clima que a gente está enfrentando está estressante. Você também está achando isso? Pois é. Você vai aprender também dicas preciosas para organizar a sua casa e a programação para as comemorações dos 40 anos do Parque do Sabiá. E ainda um evento surpreendente sobre o multiverso que acontece lá em Uberaba. Ai, gente, essas manifestações contra o resultado do processo eleitoral que vivemos no último domingo, elas são legítimas, né? A gente pode sim manifestar, não tem problema nenhum. No entanto, a gente precisa ter respeito às pessoas, né? A gente deve, né, e precisa nortear com respeito essas manifestações. A gente viu cenas lamentáveis, que a gente lamenta, que causaram tristeza, dor, e aconteceu também no nosso meio, né? No meio do jornalismo, dos jornalistas. Os meus colegas aqui de redação foram hostilizados, xingados, impedidos de fazerem o trabalho deles. Isso é muito triste, né? Enfim, mas a gente acredita que se trata de transtorno do estresse pós-eleições, pós-eleitoral, que fica mais intenso ainda após as frustrações políticas. Esse assunto precisa de luz, precisa ser tratado com seriedade para que a gente possa se ajudar e ajudar as pessoas. Não é isso, Ana? É isso mesmo. Boa tarde a todos. Tudo bem? Um prazer estar aqui com você e falar desse assunto tão pertinente nesse momento. Né? Obrigada, Ana. A Ana é psicóloga e eu falei, Ana, me ajuda a refletir sobre esse assunto, né? Porque a gente quer ajudar mesmo as pessoas. A gente sabe que as pessoas, quando estão juntas, pessoas boas, idôneas, acabam fazendo coisas que nem elas mesmas se olhem e falam, nossa, não acredito que fui eu que fiz isso, né? Dessa forma. Para a gente começar, então, a pontuar o assunto, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar para a gente assistir uma reportagem que mostra como esse estresse gera desavença entre as pessoas. Vamos ver? Num mundo tão conectado, onde opiniões são postadas a cada minuto nas redes sociais, difícil é não se indispor com alguém em meio à polarização observada nestas eleições. O povo ficou dividido, as famílias ficaram divididas. Para essa psicóloga, as desavenças foram ampliadas também em função das marcas deixadas pela pandemia. As pessoas entraram, muitas vezes, o que a gente pôde perceber aqui, num estado de pânico, né? Em relação com essa iminência de desgraça. Natália já viveu situações desagradáveis provocadas por discussões políticas. E, recentemente, a filha dela também. Ela estuda numa escola da rede privada e tudo. E, ao chegar em casa, ela manifestou, mãe, fiquei meio chateada, meus coleguinhas zombaram de mim, porque eu falei que aqui na nossa casa a gente vota nesse candidato e a maioria de lá, né, votava em outro. E eles ficavam falando que meu candidato era ladrão, que isso. E ela chegou bem chateada.
né? E para mim, mãe, é muito complicado ainda para uma cabecinha. Minha filha tem 7 anos. Uma pesquisa feita por uma empresa que monitora comportamentos na internet mostrou que em 2021, portanto antes de todo esse alvoroço provocado pelas eleições, 58% das pessoas que utilizam as redes sociais ou aplicativos de mensagens estavam se policiando mais em relação ao que mandam e falam em conversas virtuais. Mas o momento atual tem exaltado os ânimos de muita gente, inclusive no seio familiar. É como se inconscientemente a pessoa se entendesse como ela. E aí, quando alguém da família está rejeitando o seu candidato, é como se também fosse um movimento de exclusão. Então, é uma falta de pertencimento familiar, em termos de sintomas que a gente percebe. Ansiedade, síndrome do pânico, né? E algumas até manifestações psíquicas mais sérias, até de dissociação mesmo. Mas, passada esta fase mais turbulenta, é hora de buscar a paz. E, quem sabe, até rir um pouco com os memes que circulam pela internet. E o povo se unir e querer um Brasil melhor, porque do jeito que está também não dá para continuar. É isso mesmo, do jeito que está também não dá para continuar, ela tem toda a razão e é muito triste, né, Ana? É um cenário muito triste quando nós vemos as famílias se dissolvendo por questões políticas. É claro que a política, esse cenário que a gente vive, ela vai trazer emoções à tona, principalmente essas emoções que anteriormente já não foram cuidadas. Então, esse transtorno de estresse pós-eleição, ele só mostra algo que já havia acontecendo há bastante tempo, por conta de uma pandemia, por conta de toda essa questão econômica, de não saber, né, o dia de amanhã. Quando a gente percebe na clínica... Ou seja, estava tudo à flor da pele e aí agora parece que as coisas se potencializaram, né? Trouxe à tona questões que não haviam sido tratadas ou até mesmo reconhecidas. Ótimo. Qual que é a nossa intenção enquanto psicólogos, né, profissionais da área da saúde? Cuidar de uma forma mais íntegra e humana dessa questão. Entender que todos nós ficamos também sensibilizados com tudo isso. Estranho seria se isso não nos atingisse. Mas o ponto forte está fazendo com que eu maltrate alguém do meu seio familiar. Está me trazendo questões até físicas mesmo, né? Dores físicas, náuseas, problemas gastrointestinais. Sobre isso, né? Tudo isso está vindo à tona. E na terapia a gente consegue facilmente tratar e quem não tem acesso a isso, a gente vai passar depois algumas dicas de como lidar com essas questões também. Vamos sim. Olha, gente, o transtorno do estresse pós-eleitoral, a gente acaba percebendo que ele se intensifica, me corrija se eu estiver errada, né? Após as frustrações políticas, ou seja, aquele candidato que a gente escolheu não foi o candidato eleito, então isso se potencializa, né? Uma coisa a mais. Exatamente. Imaginávamos que essa questão do estresse ele seria durante o período de eleições, porém ele traz à tona o final das eleições, onde ele mostra que talvez a sua escolha não foi aquela escolhida pela maioria. Isso pode trazer à tona justamente o que a outra profissional falou, a questão da rejeição. Lembrando, né, que a gente vive num país democrático, onde a maioria fez a sua escolha. Exato. Ana, eu estava lendo um pouco antes de chegar, né, segundo vários psicólogos que eu dei dando uma pesquisada, que as pessoas elas podem apresentar, quando elas estão nesse estresse, um comportamento para demarcar esse posicionamento, né? E isso provoca muita agressividade e, claro, afeta a saúde mental. Como que a gente pode explicar isso, Ana, para as pessoas de casa, para que elas possam se identificar, enfim, entender o que está acontecendo com elas ou com o filho, com o primo, com a irmã, né? Porque esse é um risco para a saúde mental. É um risco para a saúde pública, né? Quando essa agressividade, ela vem a ser atuante em outras áreas. Por exemplo, a reportagem que a gente viu, onde a gente tem visto, né, recentemente, a imprensa sendo agredida, pessoas que não podem falar o seu ponto de vista político, que são hostilizadas também. É importante olhar sempre o lado do outro, né? O seu lado, ele não precisa prevalecer, né? Você tem o seu direito de escolha, assim como eu tenho o meu. Como que a gente identifica se uma pessoa está dentro desse estresse pós-eleição? Se ela tem essa necessidade, né, de expor o outro, se ela se sente com raiva por ouvir a opinião do outro. Tem as questões físicas também que a gente falou, né? Sim. Que são
as dores nos ombros, as crises gastrointestinais, náuseas, tudo isso vai colaborar para a gente identificar se está acontecendo ou não. Então, só para eu entender, né? Quando você está com esse efeito do estresse pós-traumático de qualquer coisa, nós estamos falando de eleição, mas isso pode se espelhar para qualquer outra coisa, né, Ana? A gente tem uma descarga muito grande hormonal dos hormônios do estresse, comumente chamado de estresse, né? Que é cortisol, adrenalina, né? Isso. E isso vai ter realmente uma consequência fisiológica. Musculatura enrijecida, insônia, dá? Insônia também, dificuldade de permanecer no sono, de entrar no sono e de ter aquele sono reparador. Quando a gente fala desse aumento agora, né, desse estresse pós-eleição, a gente está falando também quando tem a dificuldade de aceitar. O ser humano ele tem muita dificuldade de lidar com as frustrações, por isso que agora veio mais à tona ainda essa sensação de raiva, né, de impotência diante de um resultado. Quando o paciente chega até a clínica com essas questões, o que a gente traz? Em torno de questionamentos, né? É uma democracia. Esse resultado ele vai perdurar por no máximo 4 anos. Então, isso a gente pode tirar de uma catástrofe. Por que isso está parecendo algo tão intenso para você? Levar o paciente a se questionar dessa forma. Pensar em outros temas é importante também. Reduzir a quantidade de pesquisas que fazemos na internet. Parar de ler tudo que aparece, né? Filtrar a maioria das informações é importantíssimo também. E refazer, chegou o momento de refazer os laços familiares, as relações interpessoais. É isso mesmo, gente. Essas emoções, né, podem gerar muito sofrimento para a gente a longo prazo. Olha, a prosa está muito boa, muito esclarecedora, mas a gente vai dar um tempinho aqui, vamos fazer um pequeno intervalo e na volta, além de mais conversa, a gente vai te mostrar como organizar a sua casa. Sai daí não! Feirão Federal, porcelanato 1,23 por 1,23, 89,90. Piso 54 por 54, 22,90. Porcelanato 1,20 por 62, 69,90. Federal Distribuidora João Naves 5.700. Pizzaria Vila Romana. As melhores pizzas para se degustar no salão ou para entregar na sua casa. Pizzaria Vila Romana. Disque Pizza 3215-2470. Avenida José Fonseca Silva 974, Luizote 2. Dia de futebol e dia de ficar bonito. Também é dia de combater o mosquito. Dia de pedalar, dia de folga ou de serviço. Também é dia de combater o mosquito. Dia do pet shop, da novela ou do jiu-jitsu. Também é dia de combater o mosquito. Até no dia da balada ou videogame com os amigos. Todo dia é dia de combater o mosquito da dengue, zika e chikungunya. Você já sabe o que fazer. Evite água parada pro bicho nem nascer. Ministério da Saúde. Hoje, todo mundo vai curtir o churrascão do Faustão. Porque vem aí o furacão que é Ludmilla! E essas feras não estão pra brincadeira. É o futebol de mesa, galera, que você tá aprendendo aqui, ó. Football. Hoje, 8h30 da noite. Estou de volta com o Band Mulher, obrigada pela sua audiência. Deixa eu mandar um beijo aqui pro pessoal que sempre manda esse recadinho carinhoso pra gente. Quase todo dia, ó, a Eliane Fonseca dos Anjos de Uberaba. Um beijo, Eliane. Minha avó tá te ouvindo. Ah, obrigada. Manda o nome da sua avó aqui, Maria Aparecida de Uberlândia. Beijão para vocês, obrigado pela audiência. E você já sabe, a gente está falando sobre transtorno de estresse pós-eleição, mas, gente, o transtorno de estresse pode acontecer mediante qualquer período que a gente passe, né, Ana? Exatamente. Não tem, assim, um período na eleição, a gente está falando sobre eleição, porque é o que a gente está vivendo agora, estamos vendo aí nos noticiários, a gente tem passado por isso também, os nossos colegas. Deixa eu já ver as perguntas aqui que o pessoal te mandou, Ana, que eu já tenho, tá? Tudo bem. Olha só. A Janaína Carvalho, que é de Uberaba, diz o seguinte, olha, briguei com meu pai a eleição toda. Ele não aceita meu modo de pensar, diz que ando irritada por nada e o clima tá tenso lá em casa. É isso mesmo, né? Exatamente, ele fez uma percepção e te deu um feedback, né? Às vezes não é fácil ouvir uma crítica.
mas chegou o momento de refazer esses laços, entender o ponto de vista dele, perceber qual que é a sua responsabilidade nisso que ele te falou e se perguntar, vale a pena, né, romper uma relação que é tão importante, que é a da paternidade. Nossa Senhora! De política. De política, né? E a gente pode espelhar isso para tudo, né? Jogo de futebol, religião, nos relacionamentos afetivos, né? Quando cada um pensa de um jeito, vai comprar uma casa, sei lá. Um quer comprar um bairro, outro quer comprar um apartamento e vira uma briga em casa que chega a dar até separação. Falando em separação, pensando por esse lado, imagina só, os casais, fomos criados às vezes em épocas diferentes, com uma cultura diferente, às vezes em regiões totalmente diferentes do país. A dinâmica de dentro de casa já é diferente, familiar, né? Tudo diferente. E às vezes as questões políticas vão aparecer. É o momento de se perguntar, onde existe respeito, existe troca de ideia, amadurecimento e enriquecimento de tudo. Então a gente pode pegar a política por esse lado também. Eu posso crescer com a sua opinião contrária à minha, desde que ela seja respeitosa também. Né? Olha, eu lembrei de um ditado antigo, Ana, que diz assim, que o seu direito termina quando começa o meu. Isso é uma explicação sobre respeito, né? Simples. Dá para ter respeito e empatia mesmo em épocas tão difíceis. Ó, deixa eu ver esse recado aqui, olha. Oi, Veri, meu marido não consegue falar de outro assunto. Ele acorda falando. Só lê e assiste sobre isso. Está insuportável. Quando é que isso vai passar? É a Maria Rita, de Uberlândia. Obrigada, Maria Rita. Olha, eu vou pegar aqui, olha, na fonte. Quando é que isso vai passar? Isso tem um nome, chama monotematismo, né? Quando a gente fica preso muito a um determinado tema e assunto e os nossos assuntos ficam só acerca daquilo. Uma sugestão para que esse quadro melhore é buscar outros temas, conversar sobre outras coisas nas redes sociais, procurar outros tipos de informação. Quando for ter um diálogo com alguém, procurar ouvir também o outro lado. Quando que isso vai passar? Essa pergunta não cabe, né? Então, mas no caso dela, ela disse do marido. Provavelmente a pessoa que está vivendo aquilo não consegue perceber. Como é que a gente fala para o marido, para o filho, para a companheira, que aquilo está over? Comunicação assertiva. Existe, você consegue passar a mesma mensagem de várias formas, né? O respeito e empatia sempre é melhor. Se você for bater de frente, você tá chato, você vai brigar junto, né? Vai ficar um relacionamento pesado, tóxico. E se você convidar aquela pessoa para outros temas? Por exemplo, achei um filme excelente, vamos assistir juntos? Discutir. Sem falar, olha, estou cansada de ver você falar desse assunto, vamos ver isso. Sem falar, né? Isso, você pode ter estratégia. Uma estratégia. Vamos assistir tal filme, depois vamos conversar sobre aquele filme. Você acaba tirando, né, o centro, que é aquele monotematismo, aquele único tema de conversa, e traz um outro tema para dentro daquela conversa. Falando em mudar de conversa, e já que a gente quer diversidade, né? O final de semana está chegando, Ana. Você também aproveita o sábado para dar aquela organizada na casa? Claro, é um momento excelente para isso. Né? O faxinão, organizar, tirar coisa que a gente não usa mais. Pois é, o final de semana está aí. E junto dele tem o Dia Mundial de Organizar, de limpar a casa, não é assim? Então, atenção para as dicas incríveis do quadro Organize, que a Débora Cristina trouxe. São 5 dicas de como deixar a sua casa organizada. Vamos ver junto? Fim de ano está chegando e tudo o que a dona de casa quer é ter a sua casa organizada, com tudo devidamente no lugar. Hoje eu vou te dar 5 passos para deixar a sua casa organizada. Independente do ambiente que for organizar, esses passos serão muito importantes. Primeiro passo, crie um sistema de organização inteligente. Coloque coisas que você mais usa em lugares de mais fácil acesso. Se você usa muito uma categoria de coisas, então coloque ela na altura dos seus olhos ou na altura das mãos. O segundo passo é categorizar os seus itens com um delimitador de espaço para cada categoria. Por exemplo, se eu for organizar meu guarda-roupas, eu vou encontrar uma gaveta para uma coisa, para uma calça, uma gaveta para uma blusa, uma caixinha para os cosméticos. Então, cada gaveta, cada caixinha, cada lugar vai ter a sua categoria de coisas. O terceiro passo é tenha apenas o necessário, o que é usado, seja para deixar a sua casa bonita como a decoração ou aqueles objetos que são funcionais, como um liquidificador. Uma dica aqui é evitar o exagero. Na decoração também,
seja detalhista. Quando for investir em organizadores, invista em produtos iguais, cabides iguais, caixas iguais. Isso vai te dar uma sensação de mais organização, vai trazer uma harmonia maior para o seu lar. O quinto passo é a manutenção. O que você tira, você volta para o mesmo lugar. Você pode fazer isso uma vez por dia por 5 minutos. Para manter a organização também, não dá para ter itens infinitos. Existe a regra do põe um, tira um. Se você comprar uma blusinha, você tira uma blusinha. Se você comprar uma Tupperware, você tira uma Tupperware. Esses são 5 passos para ter a sua casa mais organizada. Você já pensou em transformar seu lar num ambiente mais organizado e funcional? Fale comigo. Aqui embaixo está o meu Instagram. E até o próximo vídeo. Nossa, eu achei maravilhoso, já quero colocar em prática lá em casa. E a gente estava conversando aqui, enquanto passava lá a Débora ensinando, que essa é uma forma também da gente se tirar de situações de estresse, organizar, fazer trabalhos manuais, né, Ana? Isso tem um nome, chama laborterapia. Labor? Laborterapia. De laboratório? Isso, de labor, de trabalho. De trabalho, labor. Laborterapia. E sabe aquele papo antigo de mãe que fala assim... Guarda-roupa bagunçado, cama bagunçada, mostra que alguma coisa está bagunçado? Isso, de fato, é muito real. Arrumar as coisas de casa, ter uma organização, reflete como que está a sua saúde mental. Então, eu adoro esse tipo de dicas de organização. Ou seja, o que leis da hermética, o que está fora compra o que está dentro, o que está dentro compra o que está fora. Ou seja, está bagunçado fora, está bagunçado dentro? Isso é uma excelente dica também para essa situação desse estresse pós-eleições, né? Dissolver isso, buscar situações e ferramentas para você lidar melhor com a sua saúde mental. Uma delas é o esporte, o lazer saudável, a organização da sua rotina, bem como da sua casa, e também buscar outras fontes de informação. Tudo isso pode auxiliar a reduzir esses sintomas do estresse pós-eleições. Sair um pouco dessa bolha, já está na hora de ir dissolvendo. Né? E faça de propósito, né? Fala, o que eu vou fazer hoje? Vai lá e organize também a sua agenda para se proporcionar isso. Se coloque na agenda, que nem a gente escuta bastante, né? Hoje eu vou arrumar as minhas gavetas. Maravilhoso. Ó, o papo está ótimo e tem mais. Eu vou fazer um pequeno intervalo. Na volta tem o aniversário do Parque de Sabiá e um evento sobre o passado e o outro sobre o futuro. Sai daí não. Band Mulher. Oferecimento Azulim. Para cada canto da casa, tem um Azulim. Qualidade Start. Vó Teresa Cafeteria. Aberto todos os dias das 6h30 às 18 horas. A marca que é um show de qualidade traz a promoção Torcida Azulim. Vão ser muitas chances de ganhar prêmios como televisores, camisetas da seleção e coolers cheios de produtos, para que você possa torcer de TV nova, uniformizada e com a casa limpa e perfumada. Para participar é muito simples. Compre 3 produtos da família Start. Cadastre no site torcidaazulim.com.br e pronto, você já está concorrendo. Não fique de fora, vamos torcer juntos. Promoção Torcida Azulim em busca do Hexa. Você já pensou em um aparelho auditivo conectado à internet, capaz de proporcionar uma experiência sonora única e completa? Hoje, isso já é possível. Conheça o Watcom Open, o primeiro aparelho auditivo multicanal conectado à internet para distinguir todos os sons do ambiente com clareza. E tem mais, na Clarivox você compra o seu aparelho com até 18 vezes sem juros. Clarivox, para você curtir os sons. Você se preparou? Estudou? Chegou a hora de fazer a prova do Enem, dias 13 e 20 de novembro. Guarde essas datas. Leve caneta preta de tubo transparente e um documento oficial com foto. Pode ser digital também. Confira seu local de provas na página do participante. Chegue com antecedência e boa prova. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Oi, estou de volta com o Band Mulher. Ó, a gente está falando aqui hoje, sabe o quê? Sobre trauma de estresse. Posso usar dessa forma o nome? Pode. Trauma de estresse
pós algum evento, no caso, pós-eleições. E aí a Ana contou pra gente sobre coisas para promover a gente sair desse estresse, né? Uma coisa que ajuda é a gente fazer outras coisas, como, por exemplo, entrar em contato com a natureza, gente. E olha que interessante, a gente tem aqui em Uberlândia um lugar propício para isso, que é o nosso cartão postal. É o Parque do Sabiá, que está em meio da natureza e completa 40 anos, vai completar 40 anos na próxima segunda-feira, dia 7 de novembro. Para marcar a data, a Futel preparou uma programação super especial que acontece nesse domingo, dia 6, com diversas atividades oferecidas gratuitamente à população. E aí que o Pedro Corsini está lá no Parque do Sabiá e tem mais informações. Boa tarde, Pedro! Oi, Veri, boa tarde para você, boa tarde para todos. Quarentou do Parque do Sabiá na próxima segunda-feira. Tem programação especial, muito esporte, lazer e cultura. Já no domingo agora, dia 6 de novembro. Vou falar rapidamente a programação, porque ela é bem extensa e os detalhes estão no site da Prefeitura. Mas quem vier aqui no Parque do Sabiá no domingo, de 8 da manhã às 10 horas da manhã, pode desfrutar aí de um torneio de beach tênis, um mega aulão de alongamento e mix dance, além de uma aula especial de hidroginástica, a Copa Futel de base e, claro, muita música com a Banda Municipal de Uberlândia, que vai fazer aquele sonsaço para quem estiver aqui no Parque do Sabiá. E de 10 da manhã às 4 horas da tarde, quem vier no Parque do Sabiá vai ter acesso liberado às piscinas, bem como passear de trenzinho e pedalar nos famosos pedalinhos da Lagoa do Parque do Sabiá. Lembrando que o Parque do Sabiá completa 40 anos na próxima segunda-feira. São quase 2 milhões de metros quadrados aqui de área preservada para a população uberlandense desfrutar de maravilhas, contato com a natureza, praticar muito esporte e exercer, claro, aí aquela atividade física que faz bem. No caso aí, o tema do programa de hoje, né, nos traumas pós-eventos, o Parque do Sabiá oferece um contato maravilhoso com a natureza e por aqui o Sabiá está cantando os parabéns para os 40 anos deste parque tão importante para a cidade. Com você, Veri. Obrigada, Pedro. É isso mesmo, né? É um lugar perfeito para que a gente possa praticar atividade física, tirar a nossa cabeça, mudar, né, a nossa forma de ver as coisas. O contato com a natureza sempre é tão enriquecedor. Vamos lá, gente, aproveitar o Parque Sabiá, que está no coração da nossa cidade, disponível para todo mundo. Você viu a programação comemorativa, né? Bom, o final de semana, então, promete muita diversão, diversidade e tem outros programas também. Que tal entrar no túnel do tempo e revisitar os anos 80? De volta ao futuro? Não, ao passado. Direto do túnel do tempo, uma exposição promete emocionar a juventude dos anos 80. Um projeto que reúne mais de 1.300 itens que marcaram a história de muita gente. Ideia que nasceu em um grupo de amigos há 7 anos. Tinha um programa no YouTube, né, que é o Máquina Pop, e a gente sempre falou sobre isso, sobre anos 80, 90 e tudo mais. E o pessoal que acompanhava começou a achar coisa em casa guardada e mandar. Pô, tem isso aqui guardado, vou mandar para vocês aí e tal. E nós juntamos um pouquinho de coisa ali e resolvemos expor. Porque, afinal de contas, guardado já estava. Então, nada melhor do que a gente compartilhar com todo mundo. Então, nós fizemos a primeira exposição pequena, foi aqui em Uberlândia mesmo. E, após a primeira, começaram a surgir convites para outras cidades, né, outros estados e tal. Quem aí lembra como as televisões funcionavam antigamente? Pois é, era com um bombril na antena. E é assim que a exposição Anos 80 nos recebe aqui no Mercado Municipal de Uberlândia. São vários itens de época, alguns muito conhecidos. Televisão, guitarra, enceradeira e até capas de discos de artistas famosos e que com certeza marcaram a vida de muita gente. E mais para frente da exposição tem alguns jogos, como por exemplo o futebol de botão, para quem quer tentar aqui, ó, marcar um golaço. No meu caso, sou muito bom não. Mas para quem gosta de tecnologia, olha só, os primeiros videogames da época estão aqui para marcar presença. Para quem não conhece como eu, é hora de viver a história. Mas para quem era fã de carteirinha, é hora de reviver os bons momentos. E não para por aí. Tem prateleiras lotadas de brinquedos e jogos de época. A exposição hoje, ela em itens, é a maior do Brasil voltada a essas décadas, né? Antes era só anos 80, hoje tem 90, tem 70, tem
pouquinho, às vezes acha alguma coisa nos 60, mas enfim, tem muita coisa mesmo, é incrível, assim, muita gente que vem, sai emocionado. E com a Copa do Mundo chegando, olha aí a seleção de 94. Para quem quer dar um mergulho na história do país, tem também as antigas moedas do Brasil. Ah, que maravilhosa essa matéria, Pedro Corsini. Nossa, fantástica. Eu quero lá ver eu me reconheci em várias coisas, já usei várias coisas aí, tá, gente? Eu acho que você em casa também. Bom, a gente sai do futuro, do passado e de volta para o futuro, vamos conhecer uma exposição inédita que acontece na nossa região e que convoca a gente para um passeio no metaverso. Alfredo, conta pra gente como é que vai funcionar isso. Boa tarde. Boa tarde, Veridiane. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Band Mulher. Bom, aproveitando que a gente está falando de uma programação para o final de semana aqui em Uberlândia, vamos falar também da nossa cidade vizinha, Uberaba, já que a gente tem tantos telespectadores que acompanham a nossa programação, não é verdade? Veridiana, neste final de semana, nos dias 5 e 6, sábado e domingo, acontece um evento extremamente interessante para o pessoal que gosta de anime, de filmes, desenhos e etc., lá no Parque ABCZ. O evento que é intitulado Otaki Sekai Experience 2022. Nós falamos com algum dos organizadores que nos trouxe que está sendo montado uma das estruturas mais épicas, diferente de todos os eventos que foram organizados anteriormente. E agora vai ser sediado na cidade de Uberaba. Segundo informações repassadas por nós, foi construído um universo absoluto do zero. Levantada uma estrutura inspirada no mundo da Disney, com vários espaços referentes a filmes, desenhos, animes e, claro, aqueles espaços instagramáveis que todo mundo gosta de aproveitar e refazer os seus registros. Não é verdade, Veridiana? Então, lembrando, o evento acontece no dia 5 e 6, neste sábado e domingo, no Parque ABCZ, em Uberaba. Veridiana, eu volto com você nos estúdios. Nossa, Alfredo, obrigada. Eu fiquei curiosíssima para entender o que é isso de metaverso, porque ainda é uma incógnita para tantas pessoas, né, Ana? Vamos voltar aqui para o nosso assunto saúde mental e trauma pós-estresse. Eu vi na matéria do Pedro que ele falou da Copa do Mundo e a gente daqui a pouco entra na Copa do Mundo, né? E eu acho que isso também vai gerar um estresse, porque a sorte é que a gente vai estar todo mundo torcendo para o mesmo time, né, não, Ana? Nessa questão a gente não tem tanta polarização, porque eu imagino que todos ficam engajados em um único motivo, né, que é o Brasil ser campeão. Diferente das eleições onde ficou dois polos. É o que a gente precisa separar, não é uma briga entre o bem e o mal, o certo e o errado. São posições diferentes, né? Posicionamentos políticos diferentes. Mas independente disso, né, o processo de passar por uma campanha de futebol também vai gerar um estresse das pessoas, Ana? Gera um estresse porque a gente fala de sonhos, né? A gente fala desse processo de acreditar nesse time, onde pode vir a ter que lidar com possíveis frustrações. É o que a gente prepara, a gente tem que se preparar na vida para lidar com as adversidades. Nós, da vida adulta, lidamos com elas praticamente o dia inteiro, todos ao sair os dias, né? E isso nos permite o direito de agredir o outro, porque estamos frustrados, né? Ser grosseiros com o outro. Todos nós estamos vivenciando nossas próprias questões. Ter empatia, eu acredito que é a chave para sermos pessoas mais evoluídas, se colocar no lugar do outro. Antes da gente fechar, vai dar tempo da gente responder a pergunta da Maria Carmen, que é de Uberaba. Olha só o que ela colocou, Ana. Vocês falam, foi um comentário, ó, vocês falando aí, notei que aqui em casa todo mundo anda com muita dor de cabeça, reclamando que não dorme direito e tem muita discussão também, o clima é de guerra. Obrigada, viu, Maria Carmen? Nossa, vamos dar um jeito nisso correndo, né? Maria Carmen traz para a gente um reflexo, né, da atual sociedade. A maioria das nossas famílias estão passando por essas questões, né? A minha sugestão, se você se identifica com o que a gente falou a termo de sintomas, procurar a ajuda de um profissional da área da saúde mental. O profissional da área da saúde mental é o psiquiatra e o psicólogo, buscar ajuda para isso. Entre outras aquelas dicas que falamos, né? Ter um bom sono, cuidar da sua casa como um todo, ter um lazer saudável e preocupar com outras questões também, entender que o mundo não acabou, né? Que a gente tem outras coisas a serem pensadas, planejadas. A vida acontece após as eleições também, né? Após as eleições, após a Copa, após um término de relacionamento, né?
a vida após um trauma por morte. A gente falou recentemente na terça-feira sobre luto. É importante a gente olhar para essas coisas com mais consciência, né, Ana? Bem lembrado, Veridiane. Quando a gente fala dessas frustrações, ela traz à tona um luto daquilo que eu achava que fosse possível, um luto daquilo que eu achava que era real. Um prazer estar aqui com você e falar desse tema importantíssimo. Todo mundo que vem aqui, eu peço para voltar. Volte, viu, Ana? Foi uma delícia falar com você. Um beijo para você que está em casa, bom final de semana e a gente se encontra na segunda-feira com mais Band Mulher. Até lá!